Deus seja sempre louvado. Amém. Damos início, amados irmãos e irmãs, nesse santo culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma boa noite a todos os irmãos, as irmãs, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria receber vocês aqui no nosso culto e que mais essa noite o Espírito Santo de Deus possa visitar os nossos corações, nos encher da sua presença, da sua graça, e o Senhor falar com as nossas almas, né? Fazer uma festa entre nós. Tenho certeza que Deus preparará isso para todos nós. Sejam bem-vindos, Deus que abençoe grandemente, nos ajude em comunhão
e cultue junto de nós, para que em tudo também o nome do Senhor possa ser glorificado na tua vida, no teu coração. Feliz aquele que ama a Deus, né? Que tem prazer de estar na presença de Deus. O Senhor nunca deixou e nunca vai deixar de responder o seu povo, porque Deus é maravilhoso, cheio de misericórdia, e o Senhor ama muito as nossas almas e quer o Senhor o nosso bem. Vamos começar louvando a Deus com o cântico 296. Eu encontrei a rocha de eterna salvação e nela construí minha nova habitação. Agora protegido estou de todo mal, firmado nessa rocha celestial. É Cristo eterna salvação, eleita preciosa, que Deus pôs em Sião. É Cristo a rocha, autor do sumo bem, quem nela se firmar proteção tem. Sobre areia não deves construir, porque na tempestade por certo irá cair. Aquele que na rocha casa edificar, abrigo bem seguro vai encontrar. É Cristo a rocha, eterna salvação, eleita preciosa, que Deus pôs em Sião. É Cristo a rocha, autor do sumo bem, quem nela se firmar proteção tem. O povo nessa vida enfrenta turbilhões de provas e combates e muitas tentações. Somente sobre a rocha podemos resistir ao vendaval do mal, quem vem destruir. É Cristo eterna salvação, eleita preciosa, que Deus pôs em Sião. É Cristo a rocha, autor do sumo bem, quem nela se firmar proteção tem. Louvado seja Deus, que maravilha, irmãos, que estamos louvando a Deus mais essa noite, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar a Deus com o cântico 324 e em seguida nós vamos orar a Deus, tá bem? 324. Yeah.
Louvado seja Deus, que maravilha, né, irmãos? Vamos agora orar a Deus. Apresentaremos ao Senhor os pedidos e orações por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e testemunhados que estão pedindo as orações da igreja. Vamos apresentar a Deus nossos irmãos que estão hospitalizados e precisam das nossas orações. Pediremos a Deus também que nos mande do céu a sua santa palavra, que Deus possa falar com as nossas almas, encher nosso coração de esperança, de fé, de crença, para termos a certeza viva de que Deus está conosco. Não sei o que você está passando, quais são as suas dificuldades, mas posso te garantir que Deus ama a tua alma e que não quer te deixar. Não te deixará o Senhor, nem te desamparará. Creia em Deus, creia em Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará por você. É bastante que você se entregue ao Senhor e que tenha o seu coração entregue nas suas mãos, pois aquele que confia no Senhor, diz a palavra, é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Vamos confiar, irmãos. Vamos crer no Senhor, entregando a nossa vida nas suas mãos, que o que há de melhor Deus vai fazer para nós. Vamos juntos, ajoelhados, orar a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Santo Deus, glória a Jesus. Senhor, nosso eterno Deus, nosso bom Pai celestial, nós estamos, Senhor, na Tua presença, ajoelhados aos Teus pés, para Te agradecer, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua mão amiga, que tem trabalhado em favor das nossas almas. Muitas aflições e guerras nós temos passado, mas em todas elas nós Te damos graça, Te damos louvor e adoração, porque o Senhor tem sido conosco. Queremos apresentar a Deus cada um desses pedidos de oração que estão sendo mencionados pelo Teu povo nessa live, nesse momento, tanto no YouTube quanto no Facebook. Os Teus filhos e filhas têm louvado ao Senhor, têm buscado a Tua presença e têm sido muito felizes com isso, Senhor. Bem-aventurado é aquele que Te louva, que Te adora de todo o seu coração. Deus é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Ó Pai, queira abençoar a vida do Teu povo, queira abençoar a vida da Tua igreja e fazer, Senhor, com que o Teu nome seja glorificado. Pai eterno, ajuda-nos a crer na Tua palavra, derrama sobre nós os dons do Teu Espírito Santo, nos reveste de fé, de graça, de virtude, de unção. Enche nossos lábios de palavras de gratidão a Deus. Ministra, Senhor, em nós a Tua santa e poderosa vontade, que não venha faltar, Senhor, a luz do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Toma nas Tuas mãos a nossa família, os nossos filhos, amigos e conhecidos, que diante de Deus representamos nessa noite. Senhor, toma a vida de cada um, ajudando, abrindo as portas que precisam ser abertas, libertando de todas as enfermidades. Oramos por aqueles que estão, Senhor, hospitalizados, enfrentando essa enfermidade do coronavírus, enfrentando outras enfermidades mais, que Deus os possa curar, Deus possa restabelecer a sua saúde e ajudá-los, ó Pai, em todas as coisas, para que em tudo o Teu nome seja glorificado. Senhor eterno, nessa noite, manda do céu a Tua santa palavra, fala com as nossas almas, fala aos nossos corações. Senhor, ministra em nós a Tua boa vontade, que nós estejamos sempre, Senhor, de acordo ao Teu querer, que estejamos sempre de acordo, Senhor, ao Teu mandado nas nossas vidas. Senhor eterno, visita os nossos corações, visita a nossa alma e nos faz compreender melhor a Tua vontade na terra. Ó Pai maravilhoso, guia esse santo culto com as Tuas mãos, não deixa aqui aparecer o homem, não deixa aparecer a nossa vontade, o nosso querer, mas ministra, Senhor, em nós a Tua santa e poderosa vontade. Faz com que tudo aconteça de acordo aos Teus desígnios, Senhor, de acordo ao Teu querer. Que todos possamos nos sentir bem, possamos, Senhor, louvar a Deus por tudo que Tu tens feito. Ó Pai eterno, nos ajuda, nos guarda, nos direciona em todas as coisas. É o que nós pedimos a Deus e agradecemos, em nome do Senhor Jesus, o Teu Filho, que vive e reina eternamente. Amém. Glória a Deus, aleluia.
Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Irmãos, os nossos cultos são transmitidos, como eu já venho falando aos irmãos ao longo desses dias, em 2 canais, em 2 plataformas, no Facebook e no YouTube, simultaneamente, tá? Então os irmãos podem assistir pelo Face ou pelo YouTube. Você que está aí pelo Face, você vai ver um link fixado aí nos comentários, que você pode usá-lo para entrar no YouTube. Se inscreva no nosso canal, no YouTube é CCA Alphaville Lives e no Face CCA Alphaville. Nós temos também o nosso Clamor da Madrugada, que é feito todos os dias, às 15 para as 3 da manhã. Todo o povo de Deus está convidado a se alegrar junto de nós aí nessa parte. Esse Clamor da Madrugada tem sido uma bênção, Deus tem abençoado grandemente e tenho certeza que abençoará ainda mais. É só a igreja participar com alegria, cultuar junto de nós, irmãos, e nós vamos louvar a Deus de toda a nossa alma, de todo o nosso coração. Os cultos, todos os dias às 20 horas, às terças-feiras temos 2 horários agora, às 2 da tarde e às 8 da noite, e aos domingos também 2 horários, às 10 da manhã e às 8 da noite. Então, só não congrega quem não quer. Tiver desejo de louvar a Deus, tiver desejo de congregar, tem oportunidade. Divulgue, convide mais pessoas para assistir o Santo Culto, que eles possam glorificar a Deus junto de nós, vai ser uma bênção mesmo, tenho certeza. Irmãos, na última quinta-feira, que foi anteontem, a nossa igreja completou 10 anos, no dia 23 de julho, a CCA fez 10 anos de existência. Era para os irmãos Samuel e irmão João Marcos terem mandado vídeos para nós, mas eles estavam em viagem. E eles gravaram de lá, mas só foi chegar para mim agora de manhã. Então, vou pedir para colocar o vídeo do irmão João Marcos. Assim que chegar do irmão Samuel, a gente põe num outro culto. Ele gravou na quinta-feira, né, no dia 23. Mas antes eles estavam, a internet é ruim, estavam viajando. Mas vai dar tudo certo. E com suas atribuições também. Então, vou pedir para o Ronei, filhotinho, põe o vídeo do irmão Marquinho aí. Nosso irmão João Marcos é o vice-presidente da CCA, nosso pai, é ancião dessa congregação também. Ele cuida também da região de Sorocaba. E ele quer dar um recado para todos nós, agradecer a Deus pelo que Deus tem feito. Vamos ouvir o nosso querido irmão Marquinho falar conosco aí. Irmão João Marcos, paz de Deus, bem-vindo. É uma alegria ter o irmão junto de nós. Fala aí. A paz de Deus com todos os irmãos, irmãs, todo o ministério. Hoje, 23 de julho de 2020, estamos completando 10 anos de ministério. Irmãos, é motivo de muita satisfação, porque nós alcançamos o nosso principal objetivo, que era resgatar as famílias que estavam paradas. E isso, graças a Deus, conseguimos resgatar diversas famílias. Tudo isso foi possível pela dedicação, pelo esforço de cada irmão, de cada irmã que está no nosso meio e todo o ministério também. Assim, irmãos, agradeço de todo o meu coração e desejo e peço para que nos próximos anos vocês tenham o mesmo vigor, a mesma força, a mesma coragem para juntos, irmãos, resgatarmos outras famílias para que o nome de Deus seja glorificado na nossa boca. Agradeço a Deus também, irmãos, tem alguns irmãos trabalhando junto aos jovens e tem feito um grande trabalho, tem feito ensino bíblico, tem ensinado a música, tem feito outras atividades com os jovens, com as crianças, e isso tem trazido muita alegria no nosso coração. Então, continue fazendo isso, irmãos, que é muito agradável aos olhos de Deus. Lembremos também que tem alguns irmãos que saíram de nós, instituíram outros ministérios e também estão servindo a Deus. Desejamos também todo sucesso espiritual, irmãos, e que continue resgatando as famílias necessitadas. Assim, agradeço a Deus por tudo, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Amém, irmão Marquinho, glória a Deus, Deus que abençoe, uma alegria ter o irmão aqui junto de nós. Irmão Marquinho também, infelizmente, é do grupo de risco, não pode estar saindo muito para fazer os cultos, mas participou aí, agradecendo a Deus pelo que Deus tem feito. E sim, verdade, tem sido feito um trabalho na congregação de Itapevi muito bonito com os jovens aos sábados, aprendendo a música, aprendendo Bíblia, brincando, jogando. Vai ter um show de talentos, né? Segundo o irmão William me disse, no próximo sábado. Acho que está sendo realizado hoje, né? Está sendo realizado hoje lá. Com os jovens, é uma bênção. Graças a Deus, que Deus abençoe poderosamente o trabalho dos irmãos e faça prosperar em tudo, em nome do Senhor Jesus. O que os irmãos precisarem, tiver ao nosso alcance, nós faremos sim, para a glória de Deus. É isso, meus irmãos queridos. Dado esses anúncios, acho que é só, né?
Vamos cantar o hino 367 e Deus vai mandar para nós a sua santa e bendita palavra. Nos próximos dias voltarão aqui congregar conosco o irmão Jean e o irmão Marcos, que são anciães do irmão Jean do Carrão, e o irmão Marcos de Mairim, que é aqui no interior de São Paulo, região de Sorocaba, tá bem? Vamos cantar o hino 367 e aguardar a santa palavra de Deus. 367. Em meu Jesus confiarei, sua palavra honrarei, com sacrifício lá na cruz, me concedeu eterna luz. Cristo me guia com saber, também me guarda com poder, é o amigo sem igual, é o conselheiro divinal. Os bons conselhos de Jesus são para mim divina luz. Neles medito sem cessar, sempre por eles quero andar. Cristo me guia com saber, também me guarda com poder, é o amigo sem igual, é conselheiro divinal. Com reverência e temor, sigo com fé o meu Senhor. No céu um dia o verei e coroado ali serei. Cristo me guia com saber, também me guarda com poder, é o amigo sem igual, é conselheiro divinal. Vamos aguardar a palavra. Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Vamos, irmãos, ler a palavra de Deus no Santo Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 4. Lemos com a ajuda de Deus, onde diz: não devemos temer os homens. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais o que fazer. Mas vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão contados.
Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém a falar. Somente até aqui Deus nos dá, irmãos. Queridos irmãos, Deus traz a nós esta parte da palavra de Deus, quando o Senhor admoestava os seus discípulos, falando do temor a Deus, falando do respeito que devemos ter diante do Senhor. Isso acontecia porque no anúncio do reino de Deus, muitas pessoas resistiam por medo, por preocupação do que a lei faria consigo. Os sacerdotes e toda a cúpula do poder, do que seriam capazes de fazer contra aqueles que crescem então no nome de Jesus. Então, eles tinham desejo de crer, tinham desejo de confiar, tinham desejo de se entregar, mas tinham medo da retaliação, medo do que poderia vir depois disso. Queridos irmãos, então o Senhor os mostrava essa outra parte, essa outra face de Deus, que é a da justiça, a da retidão, a da correção até mesmo, enfim, a de colocar cada coisa no seu lugar, de manifestar a nós a verdade de Deus em todo o tempo, sem que nós venhamos titubear na fé, sem que nós venhamos nos deixar levar pelas coisas dessa vida, nos deixar levar pelo nosso medo e pela nossa preocupação. Bem-aventurado é o homem, é a mulher, que teme a Deus, que se reporta a Deus em todas as suas ações, que se entrega a Deus. E que por maneira nenhuma dessa vida, por nada nessa vida, se deixa levar, irmãos, por conversação, se deixa levar por incidência do mal na sua vida. O problema não é o inimigo velado, não é o inimigo declarado, que é o adversário da nossa alma. A ele, o Senhor sabe muito bem como contê-lo, como deixá-lo no seu lugar, e nos ensina: resiste ao diabo e ele fugirá de ti. Não é isso que a palavra fala? Pois bem, o problema é o inimigo oculto, o inimigo que não conhecemos, amados, o inimigo que não vemos, ou um falso amigo, que se faz de amigo, se faz de próximo, mas a bem da verdade quer o nosso mal. A bem da verdade quer, irmãos, de uma forma ou de outra, destruir os planos de Deus na nossa vida. A esse sim, nós devemos temer. Com esse sim, nós devemos nos preocupar e pedir a Deus que nos mostre a sua verdade em todo o tempo, que nos ilumine pela luz do seu Espírito Santo e que nós sejamos felizes no conduzir da nossa vida terrena. Essa noite Deus está trazendo essa palavra para trazer em nós uma reflexão muito profunda sobre o reino de Deus. E uma pergunta que deve estar no coração de cada cristão, de cada crente que ama a Deus,
e que confessa Jesus como único e suficiente Salvador da sua alma. Devemos nos perguntar o que a fé representa para cada um de nós. Qual a relevância da fé na nossa vida? Para que serve? Deus na minha vida é uma fonte de favores? Deus na minha vida é um lugar, é alguém a quem eu recorro por precisar, por ter necessidades particulares minhas? Ou Deus, independente de qualquer coisa, é para mim a fonte de todo o poder e a única pessoa, falando de pessoa, mas em espírito, a quem devo adorar, ou seja, é minha fonte de adoração. Se nós não pusermos isso na nossa mente e no nosso coração, a nossa fé continuará a se tornar improdutiva, sem frutos, sem nada que agregue, sem nada que ajunte, que traga em nós um sentimento de crescimento espiritual. Quando eu defino o que a fé representa na minha vida, quando eu decido ser um adorador, não tem o louvor da Eixla, nada pode calar um adorador, é a essência disso. Quando eu decido que nada pode me demover do propósito da salvação, quando eu decido a quem eu vou servir, que é a Deus, e não a instituição, a igreja. A igreja é um canal para me levar a Deus, mas eu sirvo a Deus nessa igreja ou em qualquer outra. Não se enganem, irmãos, não pensem vocês que nós aqui da CCA vamos vir aqui pregar a vocês a nossa igreja. Disso Deus já nos livrou. Desse espírito Deus já nos libertou, irmãos. E aqui junto de nós ele não vai crescer, em nome do Senhor Jesus. Nós viemos pregar aos irmãos o reino de Deus e dizemos a todos: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Creiam na palavra de Deus, submetam-se à palavra e não se envergonhem desse evangelho. Não se envergonhem de ser quem você é. Ainda que alguém possa vos ameaçar, como disse aqui, e digo-vos, amigos meus, não temais aos que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Temei aquele que depois de matar tem poder de lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Devemos amar ao Senhor, devemos estar próximos de Deus, crer na palavra de Deus e viver de acordo a essa crença que então professamos. Ora firmes, ora inconstantes, ora cremos, ora blasfemamos. Quando você vai se decidir? Em qual momento da sua vida você vai escolher estar na presença de Deus e amar ao Senhor e se desprender de todas as outras coisas, costumes, mandamentos humanos, doutrina de igreja? Quando? Glória ao nome do Senhor. Quando você vai se desprender das coisas dessa vida e permitirá que Deus faça de você um homem, uma mulher de Deus na terra. Que Deus faça de você um instrumento nas suas mãos para tudo aquilo que Deus quiser fazer contigo, comigo. Olha a glória que Deus mandou no culto ontem para todos nós. É isso que Deus quer derramar. Poder, virtude, unção. Mas não dá, irmãos, para Deus encher a sua igreja dos seus dons, encher a sua igreja da sua glória, e acabado o culto nós voltarmos às mesmas coisas, fazermos as mesmas coisas, falarmos as mesmas coisas, aos mesmos erros, aos mesmos pecados. Isso aí torna-se inútil e improdutivo qualquer glória, qualquer dispensação, porque terminado aquele momento, eu retorno a ser a pessoa que eu era. Deus não perde tempo, irmão. Deus não fica mexendo com aquilo que não tem jeito. E Deus quer convidar a todos nós
para entrarmos de cabeça nesse Evangelho, para crermos de coração no que o Evangelho nos propõe. Nos entregarmos inteiramente e dizermos: Senhor, eu me entrego inteiramente nas Tuas mãos e creio naquilo que está proposto através do Teu Evangelho Santo. Creio naquilo que está proposto através da Tua Palavra e não sairei desse propósito. E é isso que Deus pergunta a nós essa noite. Estás disposto a crer nisso? Estás disposto a confiar nisso de todo o teu coração? Em entregar-te aos caminhos suaves e agradáveis de Deus? E a entregar-te à boa vontade de Deus em você? Não permitindo que nada tire você do propósito da salvação? Se você tem isso no teu coração, pode ter certeza que uma grande bênção de Deus virá sobre a tua vida. Então, irmãos, é necessário, queridos, que nós façamos essa avaliação essa noite. Você quer as bênçãos de Deus? Você quer os dons de Deus? Mas você não quer pagar o preço? Você está pensando que Deus é quem? Não é assim. Todo bônus tem um ônus. Não é bagunçado. Eu quero, pega, leva na mão grande. Há que pagar um preço. Servir a Deus não é brincadeira. Servir a Deus não é de qualquer maneira. Deus é rico em perdoar, ama a todos nós. E nós devemos aproveitar todas as chances que o Senhor nos dá de nos redimir diante dEle e fazermos o que é bom. Buscarmos o que é bom e cuidar para não blasfemarmos contra o Espírito Santo. Não quer ver uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Muitos falam: você está falando que não é Deus aqui que eu estou pregando, cuidado, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Até pode ser, mas é muito mais fácil quem está pregando dizer que é o Espírito Santo, não ser o Espírito Santo, do que aquele que está ouvindo, porque quem está pregando tem muito mais responsabilidade, ele deve saber quando é o Senhor e quando é a sua carne. Então essa palavra não vem só para a igreja, vem para nós do ministério também. Não adianta pôr peso na igreja para ter peso a nossa pregação. Cuidado para você não blasfemar contra o Espírito Santo. Prega a palavra de Deus e ninguém nos reprovará. E quem reprovar, vai reprovar a palavra. E quem reprovar a palavra, reprova o Espírito Santo. E quem reprovar o Espírito Santo não tem perdão nem nesse século, nem no vindouro. Mas é um problema de quem fizer, não meu. Então, muitas vezes a gente quer pôr peso na igreja: a palavra aqui é de Deus, é muito bom você crer. Crer, irmão, não crer, problema teu. Nós temos que ter consciência de que nós estamos fazendo a nossa parte. Eu não posso decidir por você, nem viver a tua vida e nem você a minha. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então a gente fica meio que manco assim, não se firma nas coisas de Deus, não se firma na palavra, não se firma nas coisas espirituais. É óbvio que nós queremos ver a manifestação do Espírito Santo, mas não é tempo. O tempo é de nós crescermos em espírito, de nós nos prepararmos para receber essa visita. Acontece que o crente mal entrou na igreja, vou pregar, irmão, coitado, não tem perigo de eu não pregar o que Deus manda. Não tem perigo, irmão, não nasceu um demônio para tampar minha boca, porque eu não devo nada para espírito estranho nenhum, fazendo o que Deus me manda fazer. É muito fácil, irmão. Converte hoje, amanhã está aqui pregando a palavra, batiza hoje, amanhã está falando em língua, está profetizando, você não tem vergonha? O apóstolo Paulo, quando o Senhor encontrou com ele no caminho de Damasco, você acha que depois que Ananias foi lá, orou para ele, e ele passou a enxergar, que ele ficou cego quando viu a luz, depois foi batizado, ele já pôs a Bíblia embaixo do braço e já saiu. Foi passar 7 anos na Arábia lá, viver na pele o evangelho. Você quer falar sofrer, padecer as dores de Cristo? Eu vou te mostrar quanto deveis padecer pelo meu nome. Depois perseguições, açoites, e terminou numa masmorra romana, decapitado. Meninos no evangelho, meninos neófitos, a palavra reprova neófitos no ministério. Você batizou ontem, amanhã você quer atender a igreja? Toma tipo, irmão. Não vou pregar o que Deus está dando. Glória a Deus. Muda de live, se não está bom. Toma tipo, vai pagar o preço. Quais marcas você carrega do evangelho? Quais marcas você carrega da graça de Deus? Quantos demônios você já enfrentou? Agora é muito fácil, pega um celularzinho, uma internet e toca falar bobeira. O pior não é falar, os tontos só falam quando tem outro tonto para ouvir. É a palavra, irmão. Quer, não quer? Problema seu.
Esse é o nosso problema. Nós queremos cortar caminho, chegar na bênção mais rápido. E é quando a gente sofre o dano. Quer comprar o original pelo preço do paralelo. Se receber pelo menos paralelo, tá bom demais. Muitos vão comprar celulares caros aí, esses celulares da Apple, e quer comprar mais barato, não quer comprar o original. Aí compra, quando recebe em casa, tem uma caixa com tijolo dentro. É pouco, irmão, é pouco. É pouco. Não pode comprar, compra um barato. Mas não acha que você vai enganar os outros. Glória ao nome do Senhor. Assim é tudo na nossa vida. Quer servir a Deus? Pague o preço. Deus mandou uma palavra no ano de 2015 para mim. E falou tudo o que eu tinha que passar. Eu tenho essa palavra gravada. Uma palavra maravilhosa que Deus mandou. Falou até da morte do meu filho. E eu lembro-me, o irmão Jean foi quem atendeu o funeral do Pedro. Eu estava na beira do caixão do meu filho, passando a mão no rostinho dele, e eu fiz a última oração de agradecimento. E eu me lembro muito bem de dizer: Senhor, Tu deu meu filho e Tu levou, Senhor. Ele é Teu. Mas por amor à Tua obra e amor ao Teu nome, eu vou Te servir até o fim dos meus dias para encontrar meu filho no reino da Tua glória. Dei um beijinho nele e encerrou-se o culto, fecharam o caixão e fomos fazer o sepultamento. E naquela noite ainda fui atender batismo, irmãos, e tinha que atender a obra de Deus. Irmãos, você não carrega as marcas de Cristo? Você não paga preço pela obra de Deus? Coloca-te no teu lugar. Antes de pregar a palavra, converta-te. Antes de sair profetizando asneira para o povo, converta-te. Peça para Deus converter o teu coração. Para Deus pôr em você humildade. Quer pregar a palavra? Vai no asilo, vai nas penitenciárias, vai na Cracolândia ganhar almas para Cristo. Isso é pagar preço. Isso é anunciar o Evangelho. Isso é não se envergonhar do Evangelho de Jesus. No demais, irmão, é muito bom aqui nessa igreja. Ainda os irmãos têm vídeo aí, vê. A igreja é linda, ó. Tem 150 mil BTU de ar-condicionado aqui, ó. Microfone aqui, um órgão de uns 12 mil reais, sistema de som, cada banco desse foi a coisa mais linda que Deus preparou, porcelanato no chão, Deus nos deu num lugar rico aqui em Alphaville. Aqui é tudo maravilha, irmão. Não tenham pena do irmão Rodrigo, não, viu, irmão? Coitadinho do irmão Rodrigo, atende culto todo dia, não faz mais que obrigação. Difícil é para os coitados dos meus irmãos que estão lá no norte de Minas, que estão lá, irmãos, enfim, no norte do país, que estão em outras nações, que estão na África, que estão no Oriente Médio, esses heróis, e muitos nem são evangélicos, são da Igreja Católica, que vão fazer sopão lá na Cracolândia. Ah, mas o cara é drogado, mas drogado também tem fome. Esse sim, ô Senhor, ajuda. Olha aqui, irmão Rodrigo, bonitinho de terno. Ih, irmão, vamos parar de hipocrisia. Glória a Deus, Deus me colocou aqui, me sinto honrado, a porção que Deus me deu. Não acha os irmãos que eu vou lá, eu não tenho esse dom. Os meninos vão aqui nas comunidades, enfim, atender os pobres. Irmão Rodrigo, eu não vou, irmão, eu tenho medo, eu não vou. A única vez que fui com eles, peguei H1N1, quase morri, eu tenho imunidade baixa. Sofro com isso, às vezes sangra até a gengiva, de tão baixa que está a minha imunidade. Não posso, então eu faço o que Deus me dá. E a eles Deus faz, eu aplaudo. Glória a Deus, meninos, glória a Deus. Irmão Rodrigo, precisa disso. Ó, está aqui. Irmão Rodrigo, precisa que fala no culto. Opa, está aqui. Irmão Rodrigo, precisa que vai atrás. Não, o que eu posso fazer, eu faço. Vamos tirar essas máscaras, irmãos, de mártires. Ah, eu estou sofrendo pela obra. Quem dera que estivéssemos sofrendo pela obra. Porque um homem e uma mulher sofrer pela obra de Deus é muito maravilhoso, é bonito, é honroso. Uma derrota é a obra sofrer por causa de um homem. E é o que mais acontece. Quem dera que nós sofrêssemos pela obra. O problema é que a obra sofre por nossa causa. E eu estou nessa conta. E o Senhor está mandando a Tua palavra para dizer a todos nós, revistam-se das coisas de Deus, revistam-se do Evangelho genuíno de Jesus Cristo, fortaleçam-se na graça maravilhosa do Senhor. E preparem-se para a dispensação das coisas de Deus. Aquilo que vimos ontem é uma pontinha do iceberg, é uma pontinha do que Deus quer fazer, porque o Senhor disse nos últimos dias, derramarei do meu Espírito em toda a carne.
Derramarei da minha glória, da minha virtude e da minha unção. Eu quero, irmãos, preciso ser cheio da glória de Deus. E convido a todos vós essa noite para buscar a doce e boa presença de Deus. Convido a todos vós a se entregar a esse evangelho maravilhoso, a esse carinho excelente de Deus para com as nossas almas, e dizermos todos numa só voz: Senhor, eis-me aqui diante da sua presença. Tens essa condição, irmão, de falar aí nos comentários hoje, pelo menos umas 10 vezes cada um: Senhor, eis-me aqui. Coloca-te à disposição de Deus, em todas as áreas, nas contribuições, no atendimento do pobre, dando o teu testemunho, em oração, buscando. Busca os teus propósitos diante de Deus, anima-te nessa graça maravilhosa, e o Senhor fará de você uma cidade forte, fará de você uma torre forte, edificada sobre um monte forte. E lembre-se que aquele que se envergonhar do Senhor diante dos homens, ele também se envergonhará de si, de ti, de mim, diante do Pai que está no céu. E não é negando: não conheço Jesus. É envergonhando-se do Senhor com as nossas ações, com o nosso comportamento, com a nossa visão de mundo e com o testemunho que nós damos aos que estão à nossa volta. E Deus quer nos achar irmãos cheios de graça e de poder e da sua presença, e colocar em nós um conserto de vida eterna, não uma destruição de vida eterna. Conserto, ajuste, colocando as coisas no lugar. A palavra traz em nós conserto, irmão. Antes de qualquer coisa, conserto. Coloca-te na posição de um servo e de uma serva de Deus. Busca mais o Senhor. Eu sei que você tem necessidades. Sei que você tem problemas, enfermidades e lutas. Mas a pergunta que não quer calar hoje é: quando você vai decidir cuidar da tua salvação? Tu vives como se fosse viver eternamente aqui, como se você fosse ficar para semente. Cuidado, muitos dormiram ontem e não acordaram hoje, e de hoje para amanhã outros tantos mais, dos quais eu poderei ser um. E você também. Estamos numa fila que diminui a cada dia. A qualquer momento vão chamar a tua senha. E a minha. Mas Deus, irmãos, manda essa palavra, não é para ameaçar, não é para pôr medo, não é para pôr peso, muito ao contrário, é dizer à igreja que venhamos abrir portas para que Deus possa nos abençoar, porque está difícil, irmão. Está difícil de Deus conseguir abençoar a igreja. Está difícil das bênçãos chegarem na nossa vida, está difícil. E o Senhor vem dar um chacoalhão em nós: desperta, minha igreja, porque eu sei que vós buscais as vossas bênçãos, sei que vós buscais os vossos propósitos, os vossos objetivos, mas está difícil, não estou conseguindo vos alcançar, porque há uma barreira de incredulidade, há uma barreira de falácias, há uma barreira de pecado, há uma barreira de mentiras que nos separam de Deus, e a pior de todas as barreiras, a da indecisão. Não sabe se vai, não sabe se continua, se fica, se vai embora, não sabe se vai para o mundo, não sabe se serve a Deus. O que você quer, irmão? Toma uma decisão na tua vida. E quando decidir, pague o preço por ela, carregue em você as marcas do Evangelho. E que as pessoas ao te verem digam: glória a Deus, esse homem é um homem de Deus. Essa mulher é uma mulher de Deus. Louvado seja Deus por essa vida. Aqui dentro, irmão, todos são bons. É muito fácil vir aqui pregar palavra para os irmãos de amor, de misericórdia, palavras de salvação, mas quando a igreja chegar aqui, a coisa ser diferente. Sarrafo atrás de sarrafo, peso atrás de peso, sem frutos do Espírito, sem longanimidade, sem misericórdia. Sabe, irmão? É aqui, nos bastidores que a coisa acontece, como Deus vem dando ao longo desses últimos dias. É por isso Deus me dá autoridade para pregar essa palavra, porque tem uma igreja inteira de testemunha daquilo que nós vivemos aqui junto dos irmãos, nos perdoando, nos amando, nos ajudando, nos auxiliando, nos encobrindo no melhor sentido da palavra, fortalecendo uns aos outros, não procurando a queda do nosso irmão, nem do nosso próximo. Amando e buscando a Deus em todo o tempo,
como um grupo de trabalho organizado, como soldados alistados para uma boa milícia. Nós temos militado por esse Evangelho Santo e temos nos sentido confirmados pelo Senhor e queremos te convidar a sentir-se também alistado nesse exército para servir a Deus em novidade de vida. Sirva ao Senhor, entregue-se à palavra de Deus, a boa palavra de Deus, muda a tua vida, muda o teu comportamento, mude as tuas concepções se preciso for, mas ama a Deus, crê no teu Deus, crê na palavra do teu Deus. Lembre-se disso, ame o Senhor de coração, e tenha certeza que essa noite Deus está forjando em você algo novo. Deus está forjando em nós um caráter cristão. Deus está colocando em nós um peso de glória, peso esse que só pode vir da palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor. Peso esse que só vem na vida daquele que busca, que se entrega, que confia e que descansa no Senhor. Então, amados, creiamos na palavra de Deus, creiamos no amor do Senhor Jesus pelas nossas almas, e que essa noite você tome uma decisão, que essa noite você escolha uma boa parte e diga: eis-me aqui, Senhor Jesus. Coloca-te à disposição de Deus, porque da maneira que tu agirdes, Ele também agirá contigo. E te diz o Senhor essa noite: eis-me aqui, meu servo. Eu quero te abençoar. Os meus pensamentos são de bem e não de mal. Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de bem e não de mal. De edificação e não de destruição. De ajuntamento e não de espalhar. De graça, de alegria e de poder. E não de desolação. Alamaia. Então não coloquemos em Deus a culpa das nossas ações. Deus, olha o que está me acontecendo. Pode ir parando aí. Deus, o que está acontecendo, não. O que você está fazendo com Deus? O que você está fazendo da tua vida espiritual? O que você está fazendo do teu casamento? O que você está fazendo da tua igreja? Deus não, nem vem. E quando você tomar essa consciência e disser de coração sincero: eis-me aqui, Senhor, limpa-me, lava-me pela tua palavra, ministre em mim o conhecimento da tua graça e dos teus mistérios, porque a palavra diz: o Senhor ocultou os seus mistérios aos sábios e entendidos e revelou aos seus pequenininhos. Se você não está entendendo, é porque você ainda não está pequenininho. Aqui na graça de Deus a coisa anda ao inverso, quanto menor, maior, quanto maior, menor. Você está caminhando para o sentido contrário. Você tem que caminhar para o sentido da humildade. Desce que Deus te levantará. Porém, se tu te levantardes, Deus te abaterá. É assim que funciona na presença de Deus. Quanto maior, menor. E quanto menor, maior. Quando você compreender isso, você não se envergonhará mais desse evangelho que está proposto. Tomará uma decisão firme na tua vida e dirá: Senhor, a partir de hoje eu sou a minha avó sempre dizia: eu sou de Jesus eu sou. Minha avó era pernambucana e morreu seus dias, terminou seus dias dizendo que era do Senhor Jesus. Faça você assim também. Viva plenamente a tua vida, mas viva no Senhor Jesus. E o Senhor te fará crescer em graça, em conhecimento, em unção e em obras. De maneira que onde tu puserdes a tua mão, estará a mão do Todo-Poderoso junto da tua. Quando tu abrirdes a tua boca, as pessoas pararão para te ouvir. E na tua casa tu terás respeito de honra, irmão e irmã. Não cobre respeito se você não se dá o respeito. Meu Deus. Não cobre peso de servo de Deus se você se porta como um mundano. Haja como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Tu nunca precisarás falar: eu sou um homem de Deus. As pessoas ao te verem, falarão por ti: eis aí um homem de Deus. Eis aí uma mulher de Deus. Então recebamos a palavra, irmãos, por dura que seja, e nos preparemos para essa glória que está por vir na nossa vida, porque o mundo estará em mudança contínua. E a partir de hoje, o Senhor se manifestará a todos nós como tem se manifestado. E nós não poderemos dizer: não sabia. Não. A todos será revelado os desígnios de Deus para a salvação das nossas almas.
Recebamos a palavra. Deus seja louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus em nome de Jesus. Amém. Eterno Deus, nosso Pai Santíssimo que habitas no céu, estamos em oração para te agradecer por esse santo culto, por tudo que tu nos tem preparado, pela tua mão amiga e poderosa que fortaleceu a todos nós. Nos reunimos, Senhor, para exaltar a tua santidade e estamos muito satisfeitos por tudo que tu fizeste na nossa vida. Guarda esta tua palavra nos nossos corações, nos faz meditar nela e crer nela de dia e de noite, esperando o seu real cumprimento nas nossas vidas. A tua igreja está fortalecida no Senhor, crendo na tua palavra. Nós sabemos que poderemos e podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nos dá mais um hino e despede-nos na paz de Deus, para que façamos tudo de acordo à tua vontade. Em nome do Senhor Jesus oramos e agradecemos por aquele que vive e reina eternamente. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Todos de pé, irmãos. Vamos cantar o hino 448. 448.
Estendam as mãos e vamos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A paz de Deus, a graça de Jesus e a palavra estejam em nossos corações. Amém. Uma boa noite aos irmãos, bom descanso. Não se esqueçam que amanhã de manhã, às 10 da manhã, tem o Santo Culto, tá bom? E à noite, às 20 horas. Não faltem no culto, tem o clamor da madrugada agora às 15 para as 3. Também quero pedir aos irmãos que se inscrevam no nosso canal aí no YouTube, no CCA Alphaville Lives, e que sigam a nossa página no Facebook, no CCA Alphaville. Uma boa noite, bom descanso, até amanhã cedo com a ajuda de Deus. Paz e Deus.